Talvez você não tenha visto, mas aconteceu um evento em Paris onde teve um debate. De um lado, o Rodrigo Pacheco, do outro lado, o ministro Supremo Gilmar Mendes. E nesse debate eu senti um tom de desânimo, de desgosto do Rodrigo Pacheco em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu senti que os ânimos se acirraram. Eu vou colocar esse debate aqui para vocês assistirem comigo. É um perfil do TikTok que fez essa postagem, chama Verde e Amarelo, o perfil. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nesse debate. É um debate curto, tá? 2, 3 minutinhos. Mas olha só, e eu queria que você me dissesse se você percebe que o tom aqui discutido foi um pouco mais de animosidade. Coloca no comentário. Sobre o ICMS, os senhores vão de se lembrar. Houve aquela redução, a machadada do ICMS para os combustíveis e produziu-se uma crise federativa. E como... Você vê a cara do Rodrigo Pacheco enquanto ele está discutindo sobre a questão dos combustíveis. Durante a fala do Gilmar Mendes, eu vou até colocar a cena assim, para a gente ir conversando. Enquanto a gente assiste aqui, enquanto o Gilmar Mendes falava, e foi nesse trecho da fala do ICMS que o Gilmar Mendes falou que se não fossem as decisões do Supremo, não estaria ali o Lula, não estaria ali a maioria dos políticos que ali estão, se não fosse pela vontade do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, aqui ele acusa e ameaça o Congresso Nacional, falando, olha, vocês têm que entender que vocês tomaram um monte de medidas erradas, ou seja, criticando o Congresso. E aí foi onde o Pacheco fez essa cara e deu a resposta e, diga-se de passagem, à altura. Como foi a redução do preço de combustíveis que sacrificou, eu reconheço, os estados, mas se chegava a quase R$10 o litro da gasolina e era preciso fazer alguma coisa. E era preciso garantir renda mínima para as pessoas, por isso passamos de R$400 para R$600, política, aliás, que o novo governo manteve e reconheceu que nós estávamos certos naquele momento. E aquilo que a Constituição nos impõe, aos meus colegas senadores, que é ao Congresso Nacional o dever de zelar pela atividade legislativa, porque isso exclusivamente nos cabe por uma razão simples. Nós somos votados e eleitos pelo povo brasileiro. Mandou na cara do ministro Gilmar Mendes, nós fomos eleitos, nós somos os responsáveis por isso. Eu senti o tom bem mais alto aqui. Então ele falou, olha, nós fomos eleitos, cabe a nós decidir, o próprio governo manteve essa redução, ou seja, o Congresso está falando o que é em prol do povo, que foi eleito para isso, e o STF está extrapolando os limites dele. Expressão muito clara do que o senhor acabou de ouvir do presidente do Congresso, que o STF está legislando. Pronto, o AC matou aqui, ó, expressão muito clara, o STF está legislando. Expressão mais do que clara. Esse debate foi muito interessante, vale a pena assistir, viu? A Constituição, essa Constituição de que fala o presidente Pacheco, previu também que o tribunal teria uma atuação marcante no que concerne a chamada omissão inconstitucional. E este é um espaço que se tem servido e de que tem se servido o tribunal e a sociedade, porque não há soberanos. Mas o texto constitucional conferiu ao Supremo Tribunal Federal poder dizer sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis produzidas pelo Congresso Nacional. Este, inclusive, é a chave da abóbada. É que há ideias no Congresso Nacional de, eventualmente, poder cassar decisões do Supremo Tribunal Federal, repristinando uma ideia de viés pouco democrático. Na Constituição de 37 se pensou nisto. A ideia, e se fez. O presidente Getúlio Vargas cassava a decisão do Supremo e confirmava a constitucionalidade de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo. Então nós temos que prestar um pouco atenção a isso. E ao Judiciário... Aqui nesse trecho, eu gostei desses cortes porque eles vieram bem delimitados. Aqui nesse trecho aqui, o Gilmar Mendes se sente acuado. E ele fala, peraí, a Constituição fala que nós podemos analisar as suas omissões, as omissões do Congresso, e vocês quererem nos limitar agora é coisa de ditador, antidemocrático. Será que vão mandar prender o Pacheco? Porque tudo para eles que é antidemocrático, ou seja, que é contra o poder do STF, é antidemocrático, eles mandam prender. Será que vão mandar prender o Pacheco? Dizendo, olha, essa decisão que vocês estão tomando da época de Getúlio Vargas, antidemocrata, vocês querem limitar os poderes do STF. Mas entendam, o STF literalmente não foi eleito pelo povo, o Congresso foi. O Congresso foi. O STF, o poder dele, e aqui eu acho interessante demais uma fala do Aldo Rebelo, ele foi ampliado demais. Por quê? Porque ele vem de um regime militar,
quando a Constituição foi criada, instituiu-se ali o novo momento democrático que o país vivia, a gente vinha de um regime militar. Então, preocupou-se muito, é o que explica o Aldo Rebelo, em dar maior poder às instituições civis. E é por isso que deu-se tanto poder ao Supremo Tribunal Federal, que vem avassalando ou extrapolando, inclusive, os demais poderes. O Aldo Rebelo trata muito claro isso aqui. Só que o momento agora já é outro. Agora, nós já temos um período de redemocratização muito grande. Não há o porquê, não há sentido manter poderes do Supremo, ainda mais porque o Supremo está tão desconexo com a realidade do cidadão, está tão desconexo com a realidade do próprio Congresso, que é quem é eleito pelo povo. Continua, tá? Cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo Poder Legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal. Como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao Poder Legislativo brasileiro. Então, o presidente Rodrigo Pacheco, eu vou fazer uso da minha prerrogativa profissional, que é a de transformar raciocínios sofisticados em manchetes brutais. E o raciocínio sofisticado do decano do STF, o do Bruno também muito sofisticado, que a gente ouviu agora há pouco, é mais ou menos o seguinte: as reformas verdadeiras com as quais a gente deveria se ocupar via Congresso não estão sendo endereçadas, não estão sendo abordadas. Mexer com o STF no momento é puro casuísmo. Não, eu discordo veementemente dessa premissa. Não, não foi. Eu discordo da premissa do William. É minha manchete. Da manchete do William eu discordo veementemente. A história do Congresso nos últimos 10 anos, os mesmos 10 anos de muitas turbulências no Brasil, é uma história em que se viu aprovado no Brasil reforma política em 2017, que se projeta para a redução do número de partidos políticos no Brasil e melhora da representatividade. A aprovação da reforma trabalhista, a aprovação da reforma da Previdência, um teto de gasto público agora substituído por um regime fiscal, um marco do saneamento, um marco legal do gás, um marco legal de ferrovias, um marco legal de cabotagem, uma nova lei de falências, uma nova lei de licitações, um novo marco legal de startups, inúmeras... Vamos lá, encerra aqui. O que a gente percebe aqui? Que o clima está tenso, há um sinal de animosidade. Um preparo 1000 vezes maior do Pacheco em relação ao próprio Gilmar Mendes, quando se põe o assunto em discussão. A grande questão é que o Congresso Nacional tem argumentos, tem narrativa. Já o próprio STF só tem uma narrativa. Você é antidemocrático. É antidemocrático. Tudo que é contra o Supremo é antidemocrático. E não é bem assim que funciona. Eles gostaram demais do poder, mas todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. E não todo poder emana do Supremo Tribunal Federal. Então, esse tipo de debate que começa a surgir, ele começa a levantar questionamentos sobre o poder do Supremo Tribunal Federal. Tá? Vamos lá, para pôr outra pauta aqui, para não ficar só nesse debate, entre essa discussão entre o Supremo e Congresso, a gente vai discutir mais um caso aqui. Deu muito ruim para a esquerda e para o Lula. Lula sofreu mais uma derrota por intermédio de um país aqui próximo. Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo. Liberal, Daniel Noboa derrota a esquerda e eleito presidente do Equador. O Equador que anda tendo aí umas declarações um tanto quanto polêmicas aí, né? Aos 35 anos, o empresário e ex-deputado de centro-direita Daniel Noboa realizou o sonho de seu pai e se tornou o presidente mais jovem da história do Equador. Após uma das campanhas mais conturbadas do país, com eleições antecipadas e um presidenciável assassinado, o liberal venceu o segundo turno neste domingo. Com quase 90% das urnas apuradas, ele contabilizou 52% dos votos válidos, contra 48% de Luísa Gonzalez, candidata de esquerda ligada ao ex-presidente Rafael Correa, que comandou a nação por uma década entre 2007 e 2017. E hoje está asilado na Bélgica após ser condenado por corrupção e se dizer perseguido. É sempre assim, né? A esquerda, quando é condenada por corrupção, é perseguição, perseguição política, e o Rafael Correa é o aliado do Lula, que colocou um poste. Isso aí vocês já estão acostumados. Quando ele não pode, coloca um poste ali para concorrer. E no caso, o poste aqui era a Luísa Gonzalez, que é de esquerda. Pequena a diferença, mas é um país que há tempos vem
com o domínio, há tempos vem com a esquerda mandando nesse país. E o que isso quer dizer para o governo Lula? Qual que é o recado que o Equador passa para o governo Lula? Qual é o recado que a Argentina já vem preparando para passar para o governo Lula? Qual é o recado que vem chegando aqui para o atual governo? A esquerda não se consolida mais. O povo já não quer mais essa falácia. Hoje o mundo é globalizado, hoje a informação corre, hoje a gente vê o que o Bukele está fazendo lá em El Salvador, hoje a gente vê o que a direita causa quando bem feito. Hoje a gente vê o governo Lula e compara ele com o governo Bolsonaro e dá para entender as diferenças. Então, o melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda, e eu acredito que isso aqui foi um duro recado, de que Lula teve toda a onda, toda a mídia batendo no Bolsonaro, surfou nessa onda, essa coalizão de todo mundo, do isentão, do ex-bolsonarista, da esquerdista, da esquerda caviar, todo mundo se juntou porque só tinha um objetivo: vamos tirar o Bolsonaro, porque ele é difícil de controlar. O STF junto, o Congresso se articulando. Foi fácil tirar o Bolsonaro com tanta articulação. Mas com o Lula fazendo tanta coisa errada como ele está fazendo, será que se sustenta? Eu acredito que não. Me fizeram uma pergunta: você acha que Lula chega até o final do mandato? Já não acredito tanto mais, tá? Por quê? Porque o primeiro mandato é o momento, o primeiro ano do mandato é o momento em que a popularidade está lá em cima, está alta, está estourando. E o Lula está só caindo, despencando. Até a turma do Faz o L está pulando fora e falando: que governo é esse? E essa questão agora do Hamas e da política externa brasileira está pegando mais feio ainda, e eu acho que muito brasileiro não vai tolerar isso por muito tempo. Tá certo? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.